Muito bem, estamos aqui de volta agora para concluir o curso de liderança cristã da ETAD, Escola de Educação Teológica das Assembleias de Deus, ciclo 2. E vamos à lição de número 10, e depois da lição 10 faremos o teste de número 5. Vamos lá, liderança nos ensinos de Jesus. Na lição anterior, falamos de Jesus como modelo de liderança, numa perspectiva especial, a do exercício do serviço cristão. Dos muitos modelos de liderança secular e temporal, cada qual com seus conceitos e valores, nenhum se iguala ao modelo de Jesus. Nessa última lição, mais uma vez e de forma propositada, apresentamos Jesus como modelo supremo de liderança. Mas agora, a partir da perspectiva dos seus ensinos sobre relacionamentos humanos. Jesus foi capaz de fazer as coisas de um modo diferente do convencional do seu tempo e influenciou seus discípulos a serem contra a cultura à época, provocando assim mudanças no pensamento greco-romano que era predominante no mundo. E então, Jesus não apenas influenciou as pessoas de sua época, especialmente os discípulos, como revolucionou suas vidas para se tornarem seus seguidores fiéis e leais. Por exemplo, quando encontrou Pedro junto ao mar da Galileia, esse era apenas um pescador convencional de seu tempo, mas Jesus convidou a segui-lo e a fazer coisas diferentes das que estava habituado a fazer. No trabalho convencional de pescador, Pedro trabalhara numa noite inteira, sem apanhar um peixe sequer, e de repente foi desafiado a fazer algo extraordinário. Verso 10 e 11, Jesus desafiou a lançar as redes ao mar, mais uma vez, para ser surpreendido pelo milagre do grande número de peixes que apanharia. Sua rede ficou tão repleta que precisou de ajuda de outros pescadores. Jesus contrariou toda a experiência que Pedro possuía para mostrar-lhe algo superior. O ceticismo inicial de Pedro não o impediu de aceitar o desafio e ver com os próprios olhos que Jesus tinha poder para fazer algo muito mais nobre do que uma simples pescaria. Pedro seria pescador, sim, porém de homens, para o reino de Deus. Nessa lição, os ensinos de Jesus, tanto aqueles ministrados através de situações ou eventos vivenciados por ele e os discípulos, quanto aqueles ministrados através de parábolas e sermões, proporcionaram conceitos especiais de liderança. O reencontro com esses ensinamentos representa o estudo de profundas lições sobre o estilo de liderança de Jesus e de seus discípulos, como veremos nas seguintes páginas a seguir. Nessa lição, vamos estudar no texto 1, Jesus desenvolveu uma liderança interpessoal. No texto 2, Jesus ensinou a autoliderança. No texto 3, humildade, o caminho para o líder servo. E no 4, o poder das pequenas coisas no exercício da liderança. Vamos então ao texto 1. Jesus desenvolveu uma liderança interpessoal. Jesus iniciou seu ministério terrestre buscando pessoas que o seguissem e estivessem com ele em suas peregrinações em prol do reino de Deus. Os evangelhos relatam esse início. Marcos escreveu: E andando junto ao mar da Galileia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. E Jesus lhes disse: Vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens.
e deixando logo as suas redes, o seguiram. E passando ali um pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. E logo os chamou. E eles, deixando a seu pai, Zebedeu, no barco, com os jornaleiros, foram após ele. Marcos, capítulo 1, versos 16 a 20. Esta convocação de Jesus àqueles pescadores junto ao mar da Galileia, Simão, Pedro, André, Tiago e João, tinham por objetivo desenvolver uma relação interpessoal para torná-los aptos a continuarem a obra do reino de Deus como líderes. Após esses primeiros convocados, Jesus continuou em busca de outros, conforme o relato de Marcos 2, versos 13 e 14, e tornou a sair para o mar, e toda a multidão ia ter com ele, e ele os ensinava. E passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na alfândega, e disse-lhe: segue-me. E levantando-se, o seguiu. Diz ainda o Evangelho de Marcos sobre a chamada dos 12, para que estivessem com Jesus a partir de então, e subiu ao monte, e chamou para si os que ele quis, e vieram a ele. Marcos 3,13. Notemos que Jesus chamou e escolheu individualmente cada um dos homens que ele quis para o seguir e tornar-se líder em sua obra. Esses fatos lembram um princípio interpessoal muito interessante nos costumes de alguns povos do norte da África do Sul. Conforme relatado no livro A Quinta Disciplina, de Peter Senge, o autor chama a atenção para o fato de que ele, entre algumas tribos, a saudação feita a um desconhecido a primeira vez que a pessoa o vê é Shaul Bona, que significa te vejo. Mas quando se trata de um conhecido ou membro da mesma tribo, saúdo com a expressão Sikorona, que quer dizer estou te vendo. Essa saudação na ética Ubuntu é uma forma de respeito e valorização de outra pessoa. O que Jesus fez foi conferir um senso de valorização pessoal aos homens, a quem viu e chamou para estarem consigo o tempo todo. Como líder, fez uma abordagem direta e clara às pessoas em quem ele quis investir para serem líderes. Enxergou-os além do exterior, penetrou-lhes a alma para descobrir neles os escolhidos para a tarefa de liderar. João, capítulo 15, verso 16. Jesus desenvolveu uma relação interpessoal com aqueles 12 homens que escolheu, isto é, criou um vínculo entre si e eles, sob a égide do Espírito Santo, esquadrinhou o interior de cada um, certificando de que serviriam ao exercício da liderança após seu retorno ao Pai. Trabalhou-lhes a mente e o coração, para torná-los aptos para a futura missão da igreja. Ao empregar a metáfora da videira e seus ramos, o Senhor deixou claro o que ele buscava dentro daqueles homens e a importância do vínculo estabelecido com eles. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa. Todo aquele que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará, e os colhem e lançam no fogo e arde. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Atentemos ao verso 4. Estais em mim, e eu em vós. Ele concederá àqueles homens a vida eterna,
e o poder de estar ou permanecer nele. Somente assim teriam dentro de si a força divina, suprida pelo Espírito de Cristo, que habita os salvos, e então seriam capazes de resistir às forças exteriores. Somente assim saberiam o que estavam fazendo e o que fazer, porque desfrutavam de um relacionamento pessoal com Cristo, que os habilitava a enfrentar, entre outros, os desafios da liderança cristã. Marque-se para certo e para errado. O chamado de Jesus aos pescadores no Mar da Galileia tinha como propósito desenvolver um relacionamento interpessoal e daí suscitar líderes que dessem sequência ao seu ministério terreno. Certo? 10:2, a passagem de Marcos 3:13, evidencia que Cristo escolheu e chamou individualmente a quem ele quis para o seguir e serem líderes em sua obra. Certo? 10:3, sobre a influência do Espírito Santo, Jesus trabalhou o coração e a mente de seus escolhidos para o ministério, de forma a torná-los aptos para a futura missão na igreja. Certo? E 10:4, com a metáfora da videira e seus ramos, Jesus retratou que buscavam na essência de cada um de seus escolhidos, bem como a importância do seu vínculo com eles. Certo? Texto 2. Jesus ensinou a autoliderança. Marcos 7, versos 3 a 5. E por que reparas, Mateus 3, 7, 3 a 5. E por que reparas tu no arqueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o arqueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Mateus 7, 3 a 5. Com essa lição, os que aspiram à liderança, Jesus está declarando que quem deseja liderar e orientar a vida de outrem precisa primeiro cuidar da própria vida. Em síntese, para se conseguir remover o cisco do olho do próximo, é preciso antes tirar do próprio olho a trave que impede de enxergá-lo. O líder é visitado em todos os movimentos de sua vida pessoal. Nada se esconde. Se alguém deseja, como líder, influenciar e impactar positivamente a vida de outros, deve antes olhar-se no espelho para conferir a imagem que está refletindo aos seus liderados. O espelho onde o líder cristão deve mirar-se é a palavra de Deus. Só depois de examinar-se nela e corrigir as possíveis falhas pessoais, poderá refletir a imagem de um homem santo, a quem busca o seu conselho. No ministério pastoral, cabe ao pastor zelar por suas ovelhas e, ao perceber que há algo errado com alguma delas, orientá-las a mudar e corrigir os seus erros. Eis o que Tiago nos diz acerca do espelho da palavra de Deus. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo e vai e logo se esquece de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte, esquecido disso, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado no seu feito. Tiago, capítulo 1, verso 23 a 25. A última frase do versículo, esse tal será bem-aventurado no seu feito, pode ser aplicada ao líder que se espelha na palavra de Deus e a cumpre desta maneira. Esse tal será bem-aventurado em sua liderança. Voltando à parábola da trave e do arqueiro no olho, notamos que Jesus foi enfático. Tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o arqueiro, o cisco do olho do teu irmão. Se soubermos que há alguma coisa errada na vida de outra pessoa,
como poderemos, no papel de líderes, orientá-lo e ajudá-lo a corrigir se a nossa visão se encontra variada por nossas próprias falhas morais e espirituais. Foi isso que Jesus ensinou aos seus discípulos. Para liderarmos outras pessoas, devemos analisar honestamente a nossa vida, com uma atitude de autocrítica e humildade, a fim de termos condições de ajudar os que precisam. O líder cristão verdadeiramente comprometido com Deus deve esforçar-se ao máximo para não ter traves morais na própria vida e, para tanto, não pode deixar que nela se acumulem ciscos, ainda que pareçam mínimas e imperceptíveis. Pequenas falhas morais acabam avolumando-se e travando o ministério de um líder. A grande lição que recebemos de Jesus é que, antes de liderarmos os outros, devemos fazer a nossa autoliderança. Como? Examinando a nós mesmos à luz da Bíblia e com a ajuda do Espírito Santo, removendo de nossa vida tudo aquilo que nos turva a visão espiritual. Assim, não corremos o risco de sermos chamados de hipócritas pelo Senhor, como se deu com os escribas e fariseus. Tendo limpo os próprios olhos, poderemos ajudar eficazmente ao que precisa a nossa liderança. Vamos lá, assinale com X a alternativa correta. Com a ordem, tira primeiro a trave do teu olho e então cuidarás em tirar o arqueiro do olho do teu irmão. Jesus ensinou-nos que para orientar a vida de alguém é preciso primeiro cuidar da própria, letra A. Para ajudar a outro não podemos ter a visão espiritual obstruída por falhas morais, B. E C, antes de liderarmos os outros, devemos fazer a nossa autoliderança. Todas estão corretas, na 10.5, todas corretas, letra D. Vamos ao espelho recomendado por Tiago, de onde o líder cristão deve mirar-se. Espelho é a letra B, a palavra de Deus. 10.7, o modo de o líder cristão fazer sua autoliderança é aqui. Todas estão corretas, examinando a si mesmo, contando com a ajuda do Espírito Santo e removendo de sua vida tudo aquilo que turva a sua visão espiritual. 10.8. De acordo com Tiago 1, verso 23 a 25, o líder cristão que observa a palavra de Deus e a cumpre, e dela não se esquece, letra A, será bem-aventurado no seu feito. Vamos ao texto de número 3. Falemos agora da humildade, o caminho para o líder servo. Na liderança cristã não há espaço para ostentação ou a presunção pessoal. Só há lugar para a humildade. Jesus ensinou e personificou a liderança como serviço, sendo ele mesmo um líder servo em todos os sentidos. No tempo todo do seu ministério terreno, Jesus identificou-se com aquele que veio a esse mundo para servir e para fazer a vontade do Pai. A humildade do Senhor Jesus, bem como a sua submissão e disposição em servir, são belamente retratadas por Paulo em sua carta aos Filipenses, Filipenses capítulo 2, verso 5 a 8. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Filipenses, capítulo 2, versos 5 a 8. Ao convocar e selecionar os homens que o acompanhariam, Jesus guiou-os pelo caminho da humildade. Seu modo de liderança conflita frontalmente com a filosofia mundana, porque ele não veio para ser servido, mas para servir
Essa verdade é exarada em Mateus 20, verso 28. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Jesus desafiava os conceitos de sua época. Certa feita, ele foi convidado para uma refeição em casa de um fariseu, num sábado. Os fariseus, nesse dia, como todo judeu, não fariam qualquer obra que representasse esforço ou trabalho. Enquanto chegava a casa, apareceu repentinamente um homem doente, hidrópico, isso é, um problema de acumulação de líquido seroso em cavidades do corpo. Jesus viu o sofrimento do homem e o curou e causou escândalo entre os religiosos. Lucas, capítulo 14, verso 1 a 6. Nesse mesmo jantar, dando ênfase ao seu papel de líder espiritual com uma missão acima de regras e preconceitos humanos, Jesus proferiu uma parábola e disse aos convidados uma parábola, reparando como escolhia os primeiros assentos, dizendo-lhes: quando por alguém fores convidado às bodas, não te assentes no primeiro lugar. Não aconteça que esteja convidado outro mais digno do que tu, e vindo que te convidou a ti, aí ele te diga: dá o lugar a esse. E então, com vergonha, tenhas de tomar o derradeiro lugar. Mas quando fores convidado, vai e assenta-te no derradeiro lugar, para que quando vier o que te convidou, te diga: amigo, sobe mais para cima. Então terás honra diante dos que tiverem contigo à mesa. Portanto, qualquer que a si mesmo se exaltar, será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Lucas 14, versos 7 a 11. A parábola sobre os que se assentam nos primeiros lugares e os mais destacados em uma mesa de jantar foi uma grande lição de Jesus, como modelo para os que aspiram os primeiros lugares e os postos de destaque em termos de liderança. Primeira lição: o líder deve cultivar a humildade e esperar que Deus o exalte no tempo devido. Na liderança cristã, o líder não se apressa em assentar nos primeiros lugares, mas aguarda o tempo próprio para que o líder maior o convide ou delegue-lhe a missão. Na parábola de Jesus sobre os que se assentam à mesa, ninguém o faz sem que seja convidado para tal. No ministério cristão, os apressados logo estarão frustrados e envergonhados. Segunda lição: o líder deve buscar grandeza no serviço humilde. Nenhum servo é dono de si, mas cumpre seu papel sem esperar recompensa, porque antes de tudo procura servir. No episódio de Tiago e João, terem buscado grandeza em prejuízo dos demais colegas, Jesus definiu que era grandeza no reino de Deus, porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir. Marcos 10, 45. O ponto-chave da lição de Jesus naquele episódio foi mostrar a todos os seus discípulos que antes da grandeza vem a humildade. O sábio Salomão observou: precedendo a honra, vai a humildade. Provérbios 15, 33. O papel do servo não é buscar satisfazer os próprios interesses, mas satisfazer os outros pelo serviço espontâneo. Jesus deu o grande exemplo de submissão e desprendimento para a obra que veio realizar nesse mundo. Terceira lição: o líder deve lavar os pés dos liderados, em vez de querer ter os pés lavados por eles. Esse conceito está inserido na história de Jesus, ao lavar os pés dos discípulos. João, capítulo 13, versos 4 a 11. Em síntese, antes de vermos nossos liderados lavando nossos pés, lavemos os pés de nossos liderados. Tomemos a toalha e a bacia de água
para lavarmos os pés daqueles que estão sob nosso comando. Jesus não apenas tomou a toalha juntamente com a bacia de água para fazer o serviço, mas cingiu-se com ela. Isso significa que ele preparou-se para trabalhar na prática. Tomou a forma de servo, literalmente, e se pôs a lavar os pés dos discípulos. Demonstrou a sua capacidade de liderança serviçal para realizar uma grande obra em obediência a Deus Pai. Marque-se para certo e para errado. 10:9. Um pouco de ostentação não faz mal ao líder bem-sucedido, uma vez que a humildade cabe especialmente aos liderados. Errado. 10:10. Jesus ensinou e personificou a liderança como serviço, sendo ele mesmo um líder servo, que veio a esse mundo para servir e para fazer a vontade do Pai, certo? 10:11. A humildade do Senhor Jesus, bem como a sua submissão e disposição em servir, são belamente retratadas por Paulo em Filipenses, capítulo 2, versos 5 a 8. 10:12. Com a parábola de Jesus sobre os que se assentam nos primeiros lugares, Lucas 14, 6 a 11, o líder cristão deve aprender a cultivar a humildade e esperar que Deus o exalte no seu tempo. Vamos ao texto 4, o poder das pequenas coisas no exercício da liderança. Mais uma vez, Jesus manifesta sua sabedoria através de parábolas, ao apresentar o grão de mostarda, Mateus capítulo 13, versos 31 a 32. Outra parábola lhe propôs dizendo: o reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda, que o homem, pegando nele, semeou no seu campo, o qual é realmente o menor de todas as sementes, mas crescendo é a maior das plantas, e faz-se uma árvore, de sorte que vêm as aves do céu e se aninham nos seus ramos. Essa parábola contém ensinos importantes para os que desejam sucesso no exercício da liderança. Ela mostra na figura do grão de mostarda o potencial escondido no interior de cada um. Noutra ocasião, Jesus mencionou o grão de mostarda para ilustrar o valor da fé, Mateus 17, 20. Em ambas as citações dessa semente, o sentido é de que pequenas coisas podem alcançar uma dimensão bem maior do que se pode imaginar. A ideia prevalecente no mundo é que quanto maior, melhor, ou quanto mais, melhor. Entretanto, a realidade da fé deve ser manifesta em termos de qualidade, não de quantidade ou dimensão. Geralmente, a ideia de um líder sugere uma figura heróica e carismática, mas a ideia cristã de liderança difere em forma e conteúdo. O poder da semente de mostarda, embora forte e capaz, não aparece, não tem carisma, nem chama a atenção. Mesmo em um mundo de ritmo acelerado e de megalomania, não cabe no seio do cristianismo autêntico a figura da extravagância e do poder. A figura do líder poderoso, segundo o padrão do mundo, é o de um mandatório déspota, autocrático. Muitos ditadores famosos foram e são líderes maus, que agem com intimidação e medo. No cristianismo, os que usaram essa forma de liderança deixaram marcas tristes para a história, ao contrair todos os princípios básicos deixados por Cristo. Certas coisas, embora diminutas, têm poder para produzir grandes feitos. Um líder cristão precisa aprender a lidar com as pequenas coisas. Quando Jesus buscou os homens que ele queria para segui-lo, não os buscou nos meios acadêmicos, nem nas elites de Israel. Foi encontrá-los junto ao mar da Galileia. Eram homens comuns, sem nenhum destaque social, eram de fato os que não mostravam grandeza exterior, mas continham grandeza interior.
com a força de uma semente de mostarda. O Senhor tirou-os do meio das multidões, porque detectara as qualidades do seu íntimo. Separou-os então e preparou para serem líderes em sua obra. Aqueles discípulos de Jesus não tinham a proeminência visionária de líderes seculares como Gandhi, Martin Luther King ou John Kennedy, mas adquiriram pelo Espírito Santo a visão do reino de Deus. Eram homens simples, das cercanias do Mar da Galileia, e não chamavam a atenção de ninguém. A força estava escolhida no peito de cada um. Eram como pedras preciosas no fundo da terra. E Jesus foi o líder capaz de fazer germinar no coração de cada um o potencial de liderança, conforme observamos no livro de Atos dos Apóstolos. A grandeza do grão de mostarda está em seu interior. Falemos agora da lição de Jesus nessa parábola, que é a seguinte: somos limitados como seres humanos, mas basta que a nossa fé em Deus tenha a qualidade do grão de mostarda para fazermos grandes coisas. Na área da liderança, bem como em outros aspectos da vida, não devemos nos preocupar com a busca de coisas reais, grandiosas, porque o que há de menor tamanho pode ser a fonte de grandes resultados. O apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas: porque se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Mas prove cada um a sua própria obra, e terá glória só em si mesmo e não no outro. Gálatas 6, versos 3 e 4. Vamos aos exercícios do texto 4. Marque C para certo e E para errado. 10:13. Valendo-se das citações do grão de mostarda feitas por Jesus, Mateus 13, 31 a 32 e 17 e 20, o texto dado aplica à liderança cristã o sentido de que pequenas coisas podem alcançar uma dimensão bem maior do que se possa imaginar. Certo? Em um mundo de ritmo acelerado e de megalomania, é bom que tenhamos no seio do cristianismo líderes que reflitam extravagância e poder. Errado. Ao reunir seguidores para torná-los líderes em sua obra, Jesus buscou os meios acadêmicos e nas elites de Israel. Errado. 10:16. Os discípulos chamados por Jesus eram como pedras preciosas no fundo da terra, e o Senhor fez germinar do coração de cada um o potencial de liderança, conforme observamos no Atos dos Apóstolos. Vamos à revisão da lição. Agora é para marcar C para certo e E para errado. 10:17. Sobre a influência do Espírito Santo, Jesus trabalhou o coração e a mente de seus escolhidos para o ministério, de forma a torná-los aptos para a futura missão da igreja. Certo? 10:18. Com a metáfora da videira e seus ramos, Jesus retratou que buscava na essência de cada um de seus escolhidos, bem como a importância do seu vínculo com ele. Certo? 10:19. A humildade do Senhor Jesus, bem como a sua submissão e disposição em servir, são belamente retratadas por Paulo em Filipenses 2, versos 5 a 8. Muito bem, 10:20, certo? Tá certo. 10:20, com a parábola de Jesus sobre os que se assentam nos primeiros lugares, Lucas 14, 6 a 11, o líder cristão deve aprender a cultivar a humildade e esperar que Deus o exalte a seu tempo. Certo? 10:21, em um mundo de ritmo acelerado e de megalomania, é bom que tenhamos no seio do cristianismo líderes que reflitam extravagância e poder. Errado. 10:22, ao reunir seguidores para torná-los líderes em sua obra, Jesus buscou nos meios acadêmicos e nas elites de Israel. Errado. 10:23,
O líder cristão faz a sua autoliderança, examinando-se a si mesmo à luz da Bíblia, com a ajuda do Espírito Santo, e removendo de sua vida tudo aquilo que lhe turva a sua visão espiritual. Certo? E 10:24, de acordo com Tiago, capítulo 1, verso 23 a 25, o líder cristão que observa a palavra de Deus e a cumpre, e dela não se esquece, será bem-aventurado no seu feito. Certo? Muito bem, com isso nós concluímos a lição de número 10 do curso de liderança cristã. Nós vamos agora ao teste dessa lição, que é o teste de número 5. O teste 5 dessa lição, vamos fazer uma pequena revisão desse teste, que é o teste da lição sobre liderança aqui cristã. Amém? Vamos então, o aluno agora do curso da ETAD deve acessar o seu WhatsApp do aluno e ali você vai achar o link do teste de número 5 dessa prova. Então, o aluno deve acessar ali para poder encontrar, não é, o seu teste dessa prova do curso da ETAD. Vamos ver então, só um minuto, colocando essa parte do teste para que o aluno possa fazê-lo. Amém? Então, em alguns minutos, o aluno vai ali no WhatsApp do aluno e ali ele pode clicar para fazer o seu teste de número 5. Aguardemos aqui só um minuto, a internet, isso, entrando, para fazer então o teste de liderança cristã. Vamos então à revisão do teste de número 5, estudando esse teste aqui. Vejamos então. Teste 5, liderança cristã, que engloba a lição. O aluno clica no link e ali vai aparecer o núcleo 5144, coloque seu número de aluno, confirme que é você mesmo e vamos ao teste 5. Os evangelhos apresentam poucos relatos acerca da infância e adolescência de Jesus, uma vez que tem como principal propósito evidenciar aqui, todas estão corretas, seu ministério e pregação, seus ensinos e seus milagres, todas estão corretas na número 1. Número 2, Lucas 2, 46 a 49, mostra que Jesus chamou a atenção dos doutores da lei por seu conhecimento acerca da Sagrada Escritura. Letra C, seu conhecimento acerca das Sagradas Escrituras. Agora, da 3 em diante, é certo ou errado, ou A ou B. A, certo, B, errado. 3. A palavra graça no texto de Lucas 2,52 refere-se à graça salvadora, ortogada aos que creem e corresponde a essa graça. Errado, errado. Graça aqui é carisma. 2,4. A quarta. O exercício da liderança no reino de Deus é medido pela disposição em servir ao próximo. Certo, letra A, certo. Quinta, atuar segundo a capacidade de sobrepor aos outros e não com disposição para servir ao próximo, constitui domínio, não liderança. Certo. Sexto, independente da área de atuação, todo líder cristão precisa lembrar que o sucesso de sua liderança não advém de sua esperteza ou inteligência. Certo. Sétimo, segundo o relato de Marcos 10, os ensinos de Jesus concentravam-se apenas no que se referia ao céu e à vida eterna, nunca em assuntos como casamento e riquezas. Errado, errado. Sétimo, errado. Oitavo, a mãe de Tiago e João reivindicou que seus filhos tivessem um lugar de honra no reino de Cristo, à sua direita e à sua esquerda. Esse episódio suscitou uma das maiores lições sobre liderança cristã legadas por Jesus. Certo. 9.
Jesus confrontou o conceito de liderança, servo, com o conceito de chefia, comando e autoridade. Certo. 10º, a solicitação da mãe de João e Tiago para um lugar de prestígio no reino de Cristo suscitou o ensino de Jesus que em seu reino não há lugares para senhores, mas para servos. Certo. 11ª, com atividade pertinente a Deus, a liderança cristã não se compra, não se negocia com homens. Certo. 12, personificou o exercício da liderança cristã como serviço. Aqui a certa é a letra C, Jesus. Jesus, na 12 é a C, Jesus. Nesse evento, 13, nesse evento, Jesus demonstrou sua capacidade de liderança serviçal para realizar uma grande obra em obediência ao Pai. Letra E, quando lavou os pés aos discípulos. 14, contém ensinos importantes para os que desejam êxito no exercício da liderança. Letra A parábola do grão de mostarda. Parábola do grão de mostarda. 15, como líder, Jesus fez germinar no coração de cada um dos seus discípulos. Letra B, o potencial de liderança. E 16, para terminar, não cabe ao líder preocupar-se com grandes coisas, pois o que há menor em tamanho pode ser a fonte de grandes resultados. Letra D, no contexto da liderança cristã. Com isso, concluímos esse teste. Você, aluno, deve procurar se matricular na próxima matéria. Entre em contato com a secretária do núcleo e se matricule para a próxima matéria, para que nós possamos fazer a ordem para você da próxima matéria de liderança, que acabamos de concluir, liderança cristã. Se você assistiu essa aula só para ganhar informação e conhecimento, parabéns. Se você deseja se tornar aluno do curso da ETAD, ter acesso à plataforma digital através do seu computador, ou iPad, ou iPhone, entre em contato conosco. Também você terá acesso ao WhatsApp do aluno para estudar e fazer as provas. Não importa onde você está, você pode assistir às aulas pelo YouTube, ter acesso à sua plataforma e ter acesso ao WhatsApp do aluno e fazer os testes para adquirir o seu certificado de teologia. Entre em contato conosco, que Deus te abençoe em Cristo Jesus e acione o nosso canal PR Eugênio Piacentini. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia, subscreva.